esteja com cada irmão, cada irmã aqui presente. Sempre é uma alegria, uma satisfação muito grande poder compartilhar com a igreja, o santo povo de Deus, este que é o alimento essencial, fundamental para as nossas vidas. Quaresma, tempo de olhar para o alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Salmo 121. Meus queridos irmãos, às vezes assim, numa olhada meio rápida, a gente deixa passar alguns detalhes importantes, algumas indicações interessantes da palavra de Deus. Por exemplo, se vocês olharem o título do Salmo 121, está escrito assim: Deus, o fiel guarda dos homens. E embaixo está escrito cântico de romagem. Agora observe o capítulo 22, Salmo 122. Salmo 122, observe lá. Tem o título, oração pela paz de Jerusalém. Logo embaixo, cântico de romagem de Davi. O mesmo acontece no Salmo 123, 124, 125, por aí vai. Esses salmos são conhecidos e chamados como cânticos de romagem ou de peregrinação. Nome bem interessante. Também esses salmos são chamados de cantos de subidas ou ascensão. Ou seja, ao avistarem sobre as colinas a cidade santa de Jerusalém, com o seu templo, aqueles que, entre aspas, subiam por ocasião de umas 3 grandes festas religiosas do povo de Deus, entoavam estes salmos. Então, quando o povo estava se dirigindo a uma dessas 3 festas, eles avistavam lá no alto monte, Jerusalém, e eles começavam a cantar o Salmo 121, que é um salmo de romagem, Salmo 122, Salmo 123 e por aí vai. É interessante que este salmo e os seguintes eram cantados pelos peregrinos, que, digamos nós assim, subiam até Jerusalém. Eu não sei se todos sabem, mas Jerusalém, ele está situado mais ou menos 750 metros acima do nível do mar, portanto, fica bem no alto. Então, os peregrinos subiam como que por graus ou níveis. E aí então a gente se depara com o termo romagem. Romagem lembra um pouco romaria, que é aquela peregrinação para um propósito santo, digamos nós assim. Lembra que peregrinos viajavam, hoje acontecem algumas peregrinações também, em alguns momentos assim, da religiosidade popular, né, brasileira, mas a romagem lembra os peregrinos viajando, e viajando em grupo. Inclusive, se vocês estiverem lembrados, naquele episódio registrado em Lucas capítulo 2, versículo 44, quando Maria, José e o menino Jesus foram, digamos assim, numa espécie de romagem até Jerusalém, foram um grupo de pessoas com a finalidade de celebrar uma das 3 festas obrigatórias. Os judeus tinham que ir até Jerusalém para celebrá-las. Vocês vão lembrar que Jesus se perdeu em meio às pessoas que estavam nessa caravana que se deslocaram para Jerusalém. Então era uma coisa comum as pessoas se deslocarem de lugares longínquos com aquela finalidade, digamos, aquele propósito santo de ir até Jerusalém e celebrar a glória do Senhor. E aí então houve aquele episódio em que Maria e José ficaram sem avistar o menino Jesus, e procuraram aqui, procuraram ali e tal. De repente, depois de muita procura, foram encontrá-lo no templo entre os doutores, e Jesus fazendo perguntas e respondendo perguntas também, o pequeno Jesus de apenas 12 anos. Então aí vocês vão entendendo aos poucos
o espírito desse salmo. E é interessante que esse sendo um dos salmos de romagem, vocês olhando para o título dele, Deus, o fiel guarda de Israel, nos chama a atenção quantas vezes aparece a palavra guarda, ou o verbo guardar. Então, se você contar aqui, você vai ver que 6 vezes aparece o verbo guardar com referência a Deus. Então vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Imaginemos uma multidão de peregrinos que, depois de uma cansativa marcha, geralmente de dias, então essa multidão avista enfim os montes sagrados, onde ali Deus escolheu para fazer a habitação em meio do seu povo. E aí eles olham para aqueles montes e para o monte mais importante, onde está Jerusalém, e aí eles dizem: olha, nós só conseguimos chegar até aqui porque uma questão vital nos acompanhou, um fator fundamental, que foi a proteção de Deus. A proteção era uma questão vital para um peregrino que viajava arduamente no meio do território, digamos nós assim, ameaçador. Elevo os olhos para os montes. Para os montes. Salmo 121. E aí então, quando a gente lê esse versículo 1, aí fica a questão meio que no ar, enigmática. O que será que o salmista quis dizer com eleva os olhos para os montes? Esses montes aqui, na verdade, eles são bem enigmáticos. Será que ele queria dizer com isso que, quem sabe, essa primeira linha aqui retrata um impulso para se refugiar nos montes, como Davi se sentiu tentado a fugir como pássaro para o teu monte? Se você olhar, por exemplo, no Salmo 11, versículo 1, você vai observar isso. Por isso que nós estamos levantando essa possibilidade. Salmo 11, versículo 1, o que nós temos ali? Ali Davi está dizendo o seguinte: no Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Então, será que essa expressão que eleva os olhos para os montes seria uma indicação assim, de que Davi estava se sentindo tentado a fugir como pássaro para o monte do Senhor? Ali então encontrava uma espécie de refúgio? Será? Ou será que os próprios montes eram uma ameaça? Quem sabe ali nos montes estivesse assaltantes, bandidos, esperando a sua presa. Ou quem sabe os montes se refere aqui ao culto idólatra dos Baalins, que era realizado nos lugares altos. Quer dizer, esses deuses Baalins, eles só podiam ser cultuados em lugares altos. E o que quer dizer Baalins? Baalins, na verdade, é o plural de Baal. Eram imagens de Baal, que era o Deus do Antigo Testamento, assim, dos povos pagãos, que você na Bíblia muito vai encontrar esse nome Baal, né? Então Baalins era o plural de Baal, e eram imagens do próprio Baal, em aspectos locais do mesmo Baal. É provável que o salmista quisesse dizer mais ou menos o seguinte: olha, que não é dos montes, mas é de Jeová que vem o auxílio ao fiel. Seja como for, o que esse texto ele vai nos colocando é que Davi, de qualquer forma, ele conhece algo melhor do que os próprios montes. O pensamento desse versículo pula para além dos montes. Ele tem um alcance até com o universo, mas ele vai ainda para além do universo. Ele aponta para o Criador do mesmo, porque ele diz lá no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus
e a terra. Então essas são as credenciais do Deus em quem eu creio. Se alguém perguntar para você qual é o Deus em que você crê, você diz: eu creio naquele que fez os céus e a terra. E se existe alguém tão poderoso em quem eu creio, como de fato existe, ali pode ter certeza que a ajuda é viva, é primária, pessoal, sábia e sem medida. Versículo 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Interessante. Aqui no versículo 3, a verdade temática é aplicada à peregrinação. Aqui ele tem em mente as estradas íngremes, ele tem em mente aqui aquelas noites passadas ao ar livre, sob a ameaça, por exemplo, de animais selvagens. Talvez até essas caravanas, essas romagens, essas pessoas que estavam em peregrinação até Jerusalém, talvez elas até escalassem sentinelas durante a noite, vigias, mas estes nada significam frente àquele que não dorme nem dormita, porque sentinelas humanos, aqueles guardas que você, aquelas pessoas que você separa para cuidar, para guardar, chega uma hora da noite, eles não conseguem vencer o sono, eles dormem. E aí então fica o contraste. E se por um lado, aquelas pessoas responsáveis por guardar você à noite, enquanto os outros dormem, né, enquanto você e os outros estão dormindo, se elas estão sujeitas ao sono, o nosso Deus, a quem nós elevamos os nossos olhos, esse não dormirá. Veja o versículo 5. 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E aí o 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Interessante, o Senhor é quem te guarda. Se você estiver lembrado da promessa que Deus fez a Jacó, em Gênesis 28:15, você lembrará de palavras muito semelhantes. Vejamos, ali Deus disse para Jacó: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. O texto aqui nos chama a atenção, ele fala sombra, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é a tua sombra à tua direita, quer dizer, a mão direita era sinônimo do sul ou da direção do sol. Então a presença de Deus como uma sombra, a proteger do calor do sol ou dos raios da lua, protege de todo o perigo exterior. Quer dizer, esse Deus, ele se preocupa com todos os detalhes, ele está atento a todos os perigos, bandidos, assaltantes, animais selváticos, sol, lua. Aliás, até no versículo 6 diz ali: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Interessante, né? O que quer dizer isso? Como é que Deus nos protege da lua? Será que quem está exposto à lua precisa de proteção? Talvez aqui se refira às febres e friagens produzidas pelas neblinas noturnas regidas pela lua. Você sabe que a lua rege à noite, então a lua também fazia aparecer neblinas noturnas, e essas neblinas noturnas provocavam febres e friagens nos peregrinos, nas pessoas que estavam em peregrinação, no caso aqui, rumo a Jerusalém. E aí então o texto está dizendo que ele, Deus, se preocupa com esses detalhes também. Não é só contra perigos dos animais, de pessoas perigosas, mas até em relação ao sol, ele nos protege, e também da questão
de algum possível malefício provindo de uma influência da lua sobre as pessoas ali, principalmente causando febres e friagens por causa das neblinas noturnas produzidas pela lua. E aí então também o versículo 7 nos chama a atenção. Ele diz assim que o Senhor te guardará de todo mal, e Ele também guardará a tua alma. Olha que interessante esse texto aqui. Ele te guardará de todo mal, significa de todas as calamidades corporais, e de todo mal que Deus guarda, Ele pode ter certeza, Ele guarda de uma forma confiável, de uma forma plena. Inclusive Ele nos guarda de perigos que ameaçam a questão dos assuntos relacionados à nossa alma. Aí você pode ter certeza que entra o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Interessante. Quer dizer, essa proteção de Deus é ampla, e isso o Salmo, ele vai abrindo esses nossos horizontes para entendermos o alcance dessa proteção de Deus. E aí então o versículo 8: o Senhor te guardará, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ou seja, aqui não está tratando apenas da entrada e saída de Jerusalém e na casa do Senhor, mas além disso, está se tratando aqui da vida e da morte do ser humano, assim como a palavra sempre leva os nossos pensamentos desse tempo para a eternidade. Então, quando nós lemos aqui essa palavrinha ali, desde agora e para sempre, isso está mostrando para nós a extensão dos cuidados de Deus. Até onde vai esse para sempre? Até onde vai esse cuidado? Aqui nós estamos vendo, lembrando, especialmente na hora da morte, nós necessitamos do bom guia e pastor de nossas almas, a fim de que Ele continue conosco desde agora e para sempre. Ou seja, que Ele esteja conosco aqui nessa vida e na eternidade. Ele continua cuidando de nós. Então, o Salmo 121 é um grande apelo para nós confiarmos em Deus em todas as circunstâncias. Não é sem motivo que nós escolhemos esse hino que nós cantamos aqui antes, para preparar os nossos corações para acolhimento dessa mensagem. E aí, meus irmãos, quando as coisas não andam bem, isso não é difícil acontecer, o que as passagens bíblicas nos orientam? Elas nos orientam a olhar para o alto. Elevo os olhos. Elevo os olhos. Eu olho para o alto. É interessante, existe uma passagem bíblica, isso vocês podem encontrar lá em Números, livro de Números, capítulo 21, versículo 4 em diante. Se você quer acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia lá. Nesse texto de Números 21, nós somos lembrados ali que o povo de Israel, enquanto ele peregrinava pelo deserto, viveu um momento assim, digamos, de revolta contra Deus. O povo começou a falar contra Deus. O povo se revoltou contra o seu líder Moisés. Diz a passagem bíblica que eles estavam descontentes com o que Deus estava providenciando para eles comerem. Diz a palavra de Deus que eles estavam descontentes com os desígnios de Deus. E aí então eles olhavam todos para Moisés, o criticavam e diziam: você nos trouxe aqui. Olhavam para cima, mas não para pedir socorro ou esperar socorro, olhavam para cima para criticar o próprio Deus, porque eles estavam descontentes com o que Deus em sua providência lhes havia concedido. E aí vocês sabem o que aconteceu? O que aconteceu? O Senhor Deus enviou serpentes venenosas, e essas serpentes morderam o povo. E diz a palavra
que diante dessas mordeduras, muitas pessoas morreram. E aí então o povo, desesperado com o que estava acontecendo, foi até Moisés e disse: Moisés, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Olhe agora pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E o que Moisés fez? Moisés orou pelo povo. E aí então o Senhor disse a Moisés: Moisés, faz o seguinte, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. Diz a palavra no versículo 9, que Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. E aí então, quando alguém era mordido por uma serpente, e esse alguém olhava para o alto, para a serpente de bronze, esse alguém sarava. Ou seja, alguém até disse: isso aí é idolatria. Não é questão de idolatria. Por quê? Porque o que Deus na verdade estava querendo aqui mostrar é que a sua promessa, quem confiasse nela, e a promessa era de quem olhasse para ela seria curado. Então quem confiasse nessa promessa de Deus, e não na serpente propriamente dita, mas por detrás do que Deus havia prometido através dela, aí então encontraria a cura. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, ele cita esse texto. Ele diz que aquela serpente no alto era um tipo de Cristo. Na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, o que aquela serpente fez foi, digamos assim, uma projeção do que lá no futuro iria acontecer também com alguém que fosse levantado numa cruz. Ou seja, quem olha para o alto da cruz com fé, para o sangue daquele que está lá crucificado, tem o que Deus promete: o perdão dos pecados. Os pecados são ali purificados. Portanto, meus irmãos, se nós fôssemos definir Quaresma à luz desse texto desses todos os textos que nós estamos vendo hoje, porque todos eles falam de fé. Abraão, que pela fé creu na promessa de Deus, e foi pela promessa que ele seguiu rumo ao objetivo para o qual Deus havia apontado para ele. Também no Novo Testamento, na epístola que nós lemos ali em Romanos, Paulo fala de Abraão e da sua fé. E aí então nós temos esse texto de hoje, do Antigo Testamento do Salmo, falando para nós olharmos para o alto, para Deus, para as suas promessas, com fé. E olhar para o alto com fé faz uma diferença muito grande. No diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus disse assim, que lá do alto descem bênçãos sem medidas. E aí ele diz para Nicodemos: sabe qual é a maior bênção que vem lá do alto? A maior delas é o novo nascimento. Quem não nascer do alto, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Por isso, precisamos olhar mais para o alto. Talvez esteja isso faltando na tua vida. Talvez nesse culto que nós estamos aqui falando de um salmo tão bonito, Salmo 121, salmo esse que normalmente, quando eu vou fazer uma visita no hospital, esse salmo é o primeiro que me vem à mente. Primeiro, não sei quantos tiveram a oportunidade de refletir a fundo nele, como estamos fazendo aqui hoje, mas a grande verdade, meus irmãos e irmãs, é que talvez realmente o que esteja faltando para nós é elevar mais os nossos olhos para o alto. Tem muita gente que deixou de olhar para o alto. Tem muita gente que está se sucumbindo diante dos problemas. Tem muita gente que está olhando em todas as direções, talvez até alguns aqui hoje. Tem muita gente que não está olhando para o alto. Tem muita gente que está olhando só para o seu problema.
Ele não consegue olhar para o alto, ele não consegue ver que existe um Deus que fez os céus e a terra, que está se dispondo a ajudá-lo, a protegê-lo. Não, nós estamos olhando e focando só no problema. Muita gente olhando só para os problemas. Também tem muita gente olhando só para as pessoas envolvidas nos nossos problemas. E aí então, quando olhamos para essas pessoas envolvidas em nossos problemas, nós apontamos os nossos dedos para ela, em tom de acusação, em tom de culpa, por nós estarmos sendo infelizes. Estamos olhando para as pessoas envolvidas, acusando-as. Ou às vezes, estamos olhando para baixo, ou seja, estamos tão abatidos, estamos tão moídos, estamos tão destruídos, acabados pelo peso dos problemas, estamos tão intranquilos e tão sem esperança e sem luz, que nós só conseguimos andar olhando para baixo, abatidos, derrotados, porque nós não estamos conseguindo vencer as nossas pendências. E às vezes nós estamos olhando também para o futuro, mas olhando para o futuro com mais interrogações do que certezas, mais medo do que coragem. E às vezes também estamos olhando para trás, para o passado, cheios de rancor, cheios de frustração, cheios de mágoa. Então nós olhamos para tudo que é lado, olhamos para todas as direções, mas estamos deixando de fazer o que se espera de um filho de Deus: elevar os olhos, não exatamente para os montes, mas elevar os olhos para o Salvador, levantado na cruz, para o Salvador Jesus. Estamos deixando de olhar para o alto. Por isso que Quaresma é tempo de olharmos para o alto, é tempo de nós deixarmos de lado tudo aquilo que está, digamos nós assim, atrapalhando a nossa vida, nossas mágoas, nossos medos, nossos pecados de estimação. Deixa tudo isso na cruz de Cristo. Olhando para Ele, nós ali teremos o seu perdão. Queridos, Deus em seu amor e misericórdia, Ele quer que nós olhemos para Ele. Vocês viram hoje João 3,16, ali no Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele mostrou esse amor colocando o Filho dele no alto de uma cruz, para dizer que nos ama, para nos dizer que Ele sempre nos guarda, Ele sempre cuida de nós. O amor dele por nós é tão grande que Ele não mediu sacrifícios, Ele não mediu esforços, entregou o próprio Filho. Um Deus que entrega o próprio Filho para nos salvar, um Pai que entrega o próprio Filho, esse sim é altamente, suficientemente capaz para nos dar toda a proteção e cuidado que nós precisamos. Ele cuida de nós de dia e de noite, e Ele quer fazer isso na tua vida sempre. Por isso, meus irmãos, confiemos nele, busquemos esse Cristo com as forças que o próprio Deus nos dá na palavra e no sacramento. Busquemos sempre o guarda de Israel, o nosso Deus, que se revela na sua palavra. Por quê? Porque diz o texto bíblico: esse Deus, Ele não dorme. Diz ali o texto: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está guardando a sua vida, cuidando de você, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. E que bênção a gente poder crer e ter um Deus assim, tão perto de nós, sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.